Oficina do Diabo, de 2025, é uma obra cinematográfica da Brasil Paralelo que se destaca no cenário brasileiro por sua abordagem profunda e instigante sobre a eterna batalha entre o bem e o mal. Dirigido por Felipe Valerim, o filme mergulha nas complexidades da alma humana, explorando aí as tentações e os pecados que nos cercam e as escolhas que moldam o nosso destino. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o porquê esse filme vale a pena ser assistido. Eu me chamo Eduardo e bem-vindo ao It's Nerd. E aí, caro telespec? Oficina do Diabo é um filme de drama lançado em 16 de janeiro desse ano, de 2025, marcando aí a estreia da Brasil Paralelo em produções de ficção por crowdfunding, ou seja, 100% autoral, sem depender aí do governo do Nove Dedos ou da Lei Rouanet. O longa aborda a batalha espiritual travada por Pedro, um jovem músico que, após fracassar na cidade grande devido a vícios, desorganização e muita farra, retorna à sua cidade natal no interior do Paraná. Lá ele se vê no centro de uma disputa entre forças malignas, personificadas pelo demônio Fausto e Natan, que buscam corromper a alma de Pedro com as tentações da vida. Enquanto isso, sua mãe, Maria, interpretada por Elisângela, um de seus últimos papéis antes de vir a falecer em 2023, ela luta fervorosamente em oração pela redenção de seu filho. O filme explora temas universais como fé, tentação e redenção, ambientado aí nos anos 60, com uma estética que remete às cidades interioranas brasileiras da época. O filme ele convida o público a refletir sobre as influências espirituais nas escolhas humanas que fazemos do nosso dia a dia. E também a constante batalha entre o bem e o mal que sempre acontece ao nosso redor, porém não conseguimos nos dar conta por não estarmos aí, digamos, conectados com as pequenas mensagens deixadas por Deus em nossa vida. Você só precisa prestar atenção. Quando eu falar com você, tudo finalmente vai fazer sentido. Ao traçar paralelos com outras produções do gênero, a Oficina do Diabo lembra a intensidade psicológica de filmes como O Exorcista, de 1973, O Advogado do Diabo, de 1997, que são obras que tratam da manipulação do diabo. No entanto, enquanto as obras focam em possessões demoníacas e pactos explícitos, a Oficina do Diabo se diferencia ao abordar as sutis influências malignas no cotidiano, tornando-se uma narrativa mais próxima da realidade dos espectadores. Essa proximidade, ela intensifica o impacto emocional, fazendo com que o público reflita sobre as suas próprias vulnerabilidades e as suas escolhas diárias. O filme fundamenta-se na premissa de que o mal opera de maneira sorrateira, infiltrando-se nas pequenas decisões e pensamento de pessoas vulneráveis. Essa abordagem provoca no público uma sensação de alerta constante, levando-o a questionar que o ponto entre as suas ações são até que ponto as suas ações são influenciadas por forças malignas. A mente é um lugar em si mesma que pode fazer do inferno um paraíso e do paraíso um inferno. Algo que vive ao nosso redor o tempo todo, mas por causa de sentimentos como raiva, egoísmo, egocentrismo, não enxergamos que o mal está só esperando o nosso vacilo para entrar em nossa vida. A tensão do filme ela é construída de forma bem gradual, criando assim uma atmosfera de suspense que mantém o espectador envolvido do início ao fim da trama. O antagonista, interpretado por Roberto Maletti, personifica o demônio Fausto, cuja principal motivação é desviar os humanos de seu caminho virtuoso
explorando as suas fraquezas e inseguranças, diferente de vilões caricatos, como em filmes de ação, onde o vilão é o ladrão, é o assassino. O demônio Fausto, ele é retratado como uma figura sofisticada e muito persuasiva, utilizando seu charme e inteligência para manipular as vítimas. Sua estratégia não é força bruta, mas a sedução intelectual, tornando um adversário ainda mais perigoso e muito mais realista. Já o protagonista, o Pedro, que é interpretado por Sérgio Barreto, ele representa o indivíduo comum, enfrentando aí dilemas morais e espirituais que ressoam com a experiência de muitos espectadores. A sua jornada é uma metáfora para as lutas internas que todos nós enfrentamos diariamente. O filme faz rapidamente nós nos identificarmos com Pedro devido aos pensamentos intrusivos do personagem que faz a escolha do lado errado, mas mostrando que os demônios estão sempre influenciando essas escolhas entre o que é certo e errado, tornando o Pedro uma figura com a qual o público facilmente se identifica. A mãe do Pedro adiciona uma profundidade muito grande, emocional e incrível para essa trama, como se ela fosse a protetora de seu filho, a correspondente do lado do bem. Ela basicamente simboliza a força e a fragilidade das relações familiares diante das adversidades espirituais humanas que vivemos. A dinâmica entre Pedro e Fausto se destaca pela dualidade presente em cada ser humano, principalmente enfatizando a constante batalha entre ceder às tentações ou resistir a elas. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você não viu? Você não viu o que ele fez com o próprio filho? Você viu? Já a fotografia do filme é um de seus pontos altos, utilizando uma paleta de cores que transita entre tons quentes e frios para refletir o estado emocionais dos personagens, algo que agrega muito bem na produção. As cenas são mais introspectivas, são banhadas com sombras sutis que criam uma atmosfera de intimidade, enquanto os momentos de tensão são acentuados por contrastes marcantes de luz e sombra forte para intensificar o clima de espiritualidade. A ambientação ela é situada em locais que remetem à cidade dos interiores dos anos 60, como Paranapiacaba, que é um subdistrito de Santo André aqui em São Paulo, e acaba passando uma grande autenticidade e nostalgia a essa narrativa, transportando o público para uma época que as batalhas morais eram travadas de maneira mais direta e pessoalmente. Essa escolha de cenário não só enriquece a estratégia do filme, mas também reforça a temporalidade dos temas abordados. A Oficina do Diabo provoca uma sensação de inquietação e introspecção, ao expor aí as armadilhas, artimanhas sutis do mal. O filme, na verdade, desafia o público a refletir sobre suas próprias vidas e escolhas. A tensão psicológica aqui é extremamente palpável, mantendo o espectador em um estado de constante reflexão, de alerta. Eu gostei muito desse filme, né? Além disso, a narrativa, ela instiga muito a autoanálise de nós mesmos, a autoanálise profunda, levando cada indivíduo que assiste a considerar como lidar com suas tentações e desafios morais do dia a dia. A trilha sonora, ela merece aqui um destaque especial, complementando aí perfeitamente as emoções retratadas em cena. As composições originais intensificam momentos de suspense e da introspecção, como eu falei anteriormente, enquanto o silêncio utilizado de maneira inteligentíssima, muito estratégica, para amplificar a tensão. A direção de arte demonstra um cuidado meticuloso, desde os figurinos que refletem a época retratada, até os cenários que enriquecem a narrativa visualmente. Já os diálogos são bem afiados e carregados de significado espiritual, evitando assim os clichês como na maioria dos filmes brasileiros. Obrigado pela sua companhia até aqui.
Deixe o seu gostei aqui embaixo para ajudar a fortalecer o nosso canal. Comente, porque a sua opinião é de deveras muito importante para o crescimento deste projeto. Seja um membro do It's Nerd e até o próximo vídeo.